Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, exaltar o Teu nome, Senhor, e suplicar pelos nossos irmãos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua graça, pela paz manifestada em Jesus Cristo, desfrutada, Senhor, pela Tua igreja. Guarda, meu Senhor, cada membro da igreja, os congregados, os ministros do Evangelho. Opera, meu Senhor, em cada vida. Nos dá, Senhor, a graça para publicar os teus atos poderosos. Ensina-nos, ó Deus, a erguer a voz, Pai, a falar da tua grandeza, do teu poder, do teu amor, da tua compaixão. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Compromisso é compromisso. Eu me comprometi, estou aqui, para a glória do Senhor, para a edificação de alguns e para desencargo de consciência. A palavra de Deus é muito severa no trato com quem quebra contrato. A palavra é realmente muito severa. Ela reprova os infiéis nos contratos, quem fala e não cumpre, quem faz voto e não paga. Eu não tenho votos, eu não faço voto, é muito difícil fazer o voto, muito difícil. Na verdade, não tenho necessidade de jurar, porque aprendi com Jesus. E não tenho necessidade de fazer votos, porque já tenho uma vida de dedicação. Eu não tenho, se o senhor fizer assim, eu vou fazer assado. Eu não faço isso. Até porque o meu Deus tem responsabilidade comigo. E eu tenho responsabilidade com o testemunho do meu Deus. Então, meus irmãos, é maravilhoso. Eu me sinto muito bem, muito tranquilo e feliz nisto, porque nada me surpreende, eu não tenho sobressaltos espirituais. Não. Aprendi a andar e continuo andando, bem devagarinho. Mas havia uma propaganda de uma senhora que fazia propaganda de meias femininas e ela dizia: você é quem sabe com que pernas quer chegar aos 40. Eu já cheguei aos 73. Então, andando bem devagarinho. Não me apresso com nada, nunca me apressei. Aprendi com os meus irmãos em Cristo que têm temor. Eu aprendo, continuo aprendendo. Aprendi com um diácono maravilhoso que eu conheci, servi a Deus com ele, trabalhando com ele. E ele dizia para mim: irmão Freire, lugar ocupado para mim não existe. Ora, que lição grandiosa. Ou seja, quem é o dirigente de tal trabalho, quem é o líder de tal setor, quem é que está à frente disso, está ocupado não existe. É uma maravilha isto. Agora, meus queridos irmãos, nós vamos meditar no mesmo texto ou no mesmo capítulo de ontem, né? Nosso texto é 1 Crônica 16, 28. Faz parte. Aqui é maravilha do céu, para nossa alegria, e nós vamos até o 36, 28 a 36. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele,
trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Meus queridos irmãos, um salmo continua aqui no Salmo de Davi, na grandiosa festa do traslado da arca, a reocupação de um espaço exclusivo para a arca. Ele tinha muito prazer na lei do Senhor. Não era só suas canções, seus salmos que dizia isto. Ele tinha prazer na lei do Senhor, ele tinha muita dedicação, ele foi proativo, criativo, ele criou instrumentos e ele organizou. Ele também era preocupado com o andamento do tema louvor em todos os aspectos e tinha uma empatia pelas pessoas, o setor dos levitas, o trabalho dos levitas, e ele fez até, já existia uma grande quantidade de pessoas habilidosas, habilitadas para tocar, cantar, reger e conduzir o trabalho, e ele criou escala. Ele criou chamado turnos, e os turnos que ele fez foram tão bem feitos que havia aquele rodízio, as pessoas terminavam sendo envolvidas. Passava ali, porque dependendo da situação, em alguns casos, só colocam um grupo. Os que se sobressaem melhor, os que são mais, digamos, mais familiarizados com as lideranças e tal. E ele queria o seguinte, para haver uma isonomia na obra de Deus, todos tendo direito iguais. Mas nem todos têm talento igual, sim, mas têm a dignidade igual, têm a fé igual. Todos tinham a igual oportunidade, porque todos são iguais perante o Senhor. Muito embora uns tenham mais talentos, alguns tenham mais facilidade, melhor memória, memorização, com facilidade memoriza textos e pausas e recursos da época, mas nenhum deveria ficar, nunca mais eu, porque eles, à medida que os sacerdotes e os levitas trabalhavam em sintonia, em harmonia, e nesta harmonização do trabalho, nesta harmonia que existia, todo mundo era contemplado, todo mundo fazia parte do trabalho ativo e todos tinham igual oportunidade. Era grandiosa a atividade.
muito, muito, muito importante. E o Davi se preocupou com tudo isto. Nós vivemos épocas e situações que. Não, cada um por si, Deus por todos. Um rei se preocupar com o público, quando o rei tem realmente um coração consagrado, quebrantado, ele se preocupa com o público. Nós louvamos a Deus pelo testemunho das Escrituras em relação a muitos reis. Reis que foram verdadeiros instrumentos de Deus, eram ungidos de fato, não era só nomeado, apontado e entronizado, não. Eles eram ungidos de Deus. Eles tinham prazer em sacrificar ao Senhor, eles tinham prazer em ofertar ao Senhor, eles tinham prazer em convocar o povo para tomar parte nas solenidades, e eles tinham também liberalidade, eles doavam muito dos seus próprios recursos para envolver o maior número possível de pessoas nas festas, nas festividades, nos grandes banquetes sacrificiais. É maravilhoso a gente aprender isto nas Escrituras. Reis que eram, de fato, ungidos e humildes. Não foi só Davi. Antes do Davi, nós tivemos apenas o Saul como rei. Mas entre os juízes, tinha também juízes que eram muito honestos, muito humildes, muito envolventes. Então, meus amados, é coisas maravilhosas que a gente aprende. O juiz Samuel foi, não sabemos exatamente, mas deve ter sido um dos mais longos exercícios do juizado. Deve ter sido de Samuel, porque ele começou criança. Ele começou um menininho ajudando em Siló, no templo, lá no santuário de Deus em Siló. Ali com Eli, e teve, digamos, também uma coisa importantíssima para a gente observar, é que ele conviveu com gente muito sem futuro, que eram os filhos de Eli. Não mudou a sua condição, a sua fé, o seu caráter, a sua personalidade, não foi alterada. Por que a minha seria? Por que a tua seria? Porque a gente conhece alguém que não serve, que não tem testemunho, que não tem temor, vai alterar nossa relação com Deus, com o próximo? Não. Então, meus irmãos, é maravilhoso. E aqui nós aprendemos com Davi pela sua simplicidade e envolvido. Ele queria e incentivava que houvesse louvor para todo mundo mesmo. Dai ao Senhor, ó famílias das nações. Aqui está falando dos reinos. Todas as nações que ele conhecia, as nações que ele não conhecia. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, ou presentes, ou holocaustos, ou sacrifícios. Se apresentem diante do Senhor com coisas que santifiquem o seu nome, glorifiquem o seu nome. Vinde perante ele e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso aqui, sua santidade, foi usurpado por Satanás para colocar em idólatra. Satanás, ele faz muita traquinagem espiritual. Vocês já ouviram em algum lugar chamar um idólatra de sua santidade? Trema perante ele, trema toda a terra, mais uma vez, envolvendo todos os reinos, todas as nações, todas as tribos. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo depende dele. O mundo se firmará para que não se abale. O mundo se firmará
sob o seu poder, sob o seu cuidado. Alegrem-se os céus. Aí é um salmo com profundidade. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra e diga-se entre as nações. Não era só Israel. Não é só Israel. A nação eleita, a nação sacerdotal era Israel. Mas todas as nações deveriam louvar, bendizer e servir a Deus de alguma forma. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aí vai falar da natureza, sobre o mar, com toda a sua força, o campo, com tudo que existe, e as árvores do bosque, porque no serviço a Deus até as árvores são importantes. As árvores sofriam quando havia guerra. Nas guerras, eles cortavam as árvores para facilitar as batalhas, nos campos de batalhas, e por necessidade de armas, de lenha, de tudo, fazer cerco, eles cortavam, eles desmatavam perversamente áreas inteiras de vegetação para tocar fogo em cidades construídas com pedra calcária. Mas destruía, ficava só o pó. Então, é um salmo maravilhoso para a nossa meditação. Aqui no versículo 36, ele diz, no 34, louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. A grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é assim. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos queridos irmãos, dando graça, paz, alegria e disposição para andar na presença de Deus, fazer a sua obra. A minha intercessão hoje é pela juventude da igreja. A juventude foi sempre um alvo. A juventude foi sempre um alvo, porque é na juventude que está a essência da próxima geração, que está os recursos, ali estão. Na juventude está a formação, na juventude estão os elementos da política, os elementos da cultura, os elementos da administração pública, os elementos... Então, a juventude foi alvo e é alvo em vários lugares, alvos negativos. Vamos interceder pelos jovens, que o Senhor possa abençoar e guardar os que já têm comunhão com Deus, temor, e que Deus possa salvar jovens para livrar as nações do terror. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação, pela comunhão e suplicamos, meu Senhor, pela tua igreja na cidade, no interior. Guarda os nossos irmãos. Agora, meu Senhor, te apresento a juventude da igreja. Abençoa, meu Senhor, os jovens, desperta, opera maravilhas, santifica, meu Senhor, a juventude da igreja, dando compromisso, responsabilidade, prazer na tua obra, prazer na tua lei, e que tu possas, ó Deus, levantar uma geração poderosa de lideranças espirituais, políticas, sociais, ó Deus, intelectuais, ó Deus, abençoa a juventude do Brasil, abençoa, meu Senhor, esta geração em toda a terra. Pai querido, Deus fiel e bondoso, abençoa a tua igreja, os nossos amados irmãos e amigos, toma em tuas santas mãos, dando a paz. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.